Boa noite, irmãos. Obrigado, Eleni. Bom reencontrá-los, Gavin e outros irmãos, colegas de ministério, Igreja de Jesus. Nós agradecemos a Deus realmente quando temos essas oportunidades de ouvir uns aos outros, trocar experiências, ouvir também daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus continua a realizar através da disponibilidade de cada um de nós, mas sem dúvida no poder, na força de sua graça trabalhando nas nossas vidas. Não trouxe data show, mas os irmãos têm os dados, tem data impressa, não é isso? Então, muito bom. Ficamos sem o show de lá, mas os irmãos deem por mostrado aí no seu breve esboço. Diante de tantos desafios que permanecem, eu creio que coube a mim, quem sabe, pontuar algumas coisas em relação ao potencial da igreja, no que diz respeito ao aconselhamento bíblico e, sem dúvida, no que diz respeito a termos o corpo de Cristo como esta oportunidade daqueles que ministram esses cuidados em relação a quem sofre, em relação às dores da alma. Vou pedir que no seu esboço faça uma correção na referência bíblica que saiu 5:1, é 5:11, não é? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. E eu abri com esta exortação de Paulo, chamando a igreja, e os irmãos lembram do contexto especial principalmente da primeira carta aos Tessalonicenses. Tantas vezes ali aparece o receio, da parte de alguns cristãos até o medo, a dúvida, a crise. E ele chama os cristãos, chama a igreja para que ela implemente cada vez mais aquilo que, conforme ele, já está sendo feito no meio do corpo de Cristo. Exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como, na verdade, o estáis fazendo. O aconselhamento bíblico, na realidade, é uma prática ao longo da caminhada da igreja. O aconselhamento bíblico não surgiu com os movimentos mais recentes que enfatizam isso. E nem mesmo com os movimentos mais recentes que tentam, vamos dizer assim, organizar de alguma forma esse tipo de ministério. É da natureza da igreja aconselhar-se e é da natureza da igreja aconselhar. Então, o desafio para nós permanece no sentido de, em primeiro lugar, os irmãos vão ver que a minha ênfase nesse momento é exatamente esta. Em primeiro lugar, como é que podemos cada vez mais aperfeiçoar a dinâmica do aconselhamento entre os irmãos, como igreja, como corpo, e com isso fazermos da igreja, da nossa vivência cristã, o laboratório adequado para que possamos aconselhar os que ainda não chegaram aos pés da cruz, os que ainda não têm a experiência cristã. Eu sei que muitos, às vezes, quem sabe, pensam num aconselhamento simplesmente especializado. Vou dar depois uma breve palavrinha sobre isso, mas eu creio que nós, principalmente igreja evangélica no Brasil, temos a oportunidade que outros irmãos de outros lugares no mundo não tiveram, ou tiveram e não aproveitaram, que foi
muitas vezes, de confundirem o aconselhamento bíblico como algo simplesmente especializado. Então, como é que podemos olhar para a nossa congregação, como é que podemos olhar para a nossa igreja local, como é que podemos olhar para a família que somos, na igreja a que pertencemos, com a qual nós cooperamos, como este meio onde Deus, de fato, quer trabalhar a Bíblia em termos da objetividade, da aplicabilidade à vida, à existência. Gosto sempre de me referir a uma historinha que há muito tempo atrás eu ouvi. Diz que um menino estava na praia, brincando na areia, e ele começou a observar o guarda-vidas, ou salva-vidas, como em alguns lugares chamam. E aquele menino ficou olhando para aquele salva-vidas durante alguns minutos, até que tomou coragem, se aproximou do salva-vidas e perguntou: o que você faz aqui o dia todo no sol? E aquele salva-vidas, com muita habilidade, viu que era um menino de pequena idade, disse: eu vou te explicar o meu trabalho da forma mais simples possível. Eu passo o dia todo aqui fazendo duas coisas, basicamente. Primeira coisa que eu faço, eu tiro o homem da água. Segunda coisa que eu faço, eu tiro a água do homem. Esse é o meu trabalho. Se precisássemos resumir qual é o papel da igreja na história, o que estamos fazendo aqui? E aí lembro de Oswald Smith, durante tantos anos pastor da Igreja dos Povos, lá no Canadá. Ele dizia: há dois grandes imperativos, há duas grandes ordens no Novo Testamento. Primeira grande ordem: arrependei-vos. Segundo grande imperativo: santificai-vos. O que a igreja faz no mundo? O que fazemos no mundo? O que fazemos no meio de gente em crise? Basicamente duas coisas. Como ouvimos já hoje, a maior dor, o maior sofrimento, a maior crise existencial é a queda, é o pecado. A igreja basicamente precisa fazer duas coisas: pregar, anunciar a oportunidade para o arrependimento, mas o seu trabalho e a sua tarefa não param por aí. Ela precisa trabalhar também como instrumento nas mãos de Deus para promover a santidade, a maturidade no relacionamento com Deus. Eu costumo dizer: só tudo isso. Porque nessas duas coisas, se nos concentramos aí, há muitas implicações naquilo que precisamos fazer. Chama a minha atenção, e quem sabe se os irmãos quiserem ir até o texto, capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2. Quero destacar tão somente este verso aqui. Verso 44, Atos 2, 44. Diz assim a minha versão: todos os que criam estavam unidos. Ponto? Não. Tinham tudo em comum. É lógico que, olhando para o contexto, sabemos que uma das implicações de terem tudo em comum era, inclusive, às vezes, terem coisas em comum. Mas não acho que devamos reduzir esse ter tudo em comum a simplesmente as coisas, ou aquilo que é material. Eles passaram a ter também em comum as suas crises. Cremos nisso? Porque chegaram com crises. E foi de uma hora para outra que chegaram com crises.
E o que houve ali, na verdade, foi um ajuntamento agora de crentes, mas também um montão de crises. E aqueles apóstolos, aqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros líderes, não tinham condições, por certo, de dar a tanta gente, de uma vez só, toda a atenção que precisavam. Concordamos com isso. É lógico que não tinham. O que eles precisaram fazer? Eles precisaram usar o próprio ambiente da crise como campo fértil para solucionar as crises, para suportar as crises, para sobreviverem diante das crises. Porque a crise, geralmente, ela não marca a hora, porque são crises da existência. Como é que temos ajudado a igreja, ou nos ajudado enquanto igreja, para aproveitarmos o meio que somos e onde estamos como potencial para cuidar das dores da alma? Coloquei no meu breve esboço aí. Toda alma carece de cura. Concordamos com isso? Toda alma carece de cura. Ou seja, isso nos ajuda a não pensarmos num suposto distanciamento do conselheiro que ajuda daquele que é ajudado. Dentro desta dinâmica cristã, o que temos, na verdade, é que nos tornamos participantes destas dores uns dos outros. E a ajuda está justamente nesta identificação que conseguimos ter uns com os outros em meio às crises com as quais todos nós lutamos. Quem sabe eu enfatize isso para tirar um pouco esta fantasia ou esta ideia que às vezes até a pessoa que não crê em Cristo tem a respeito de nós. De que nós não temos problemas, de que nós não temos dificuldades. Ou quem sabe, às vezes, alguém que é abençoado pelo aconselhamento de um conselheiro, também tem esta ideia de que o conselheiro já chegou num status, numa condição tal, que ele não tem mais problemas, ou pelo menos os problemas com os quais ele lida são problemas menores. Não. O que Deus está fazendo, na verdade, é na medida em que nós exploramos as oportunidades das crises, ambos crescemos. Amém, irmãos? Cremos nisto? Quem sabe seja esta a dinâmica a qual o apóstolo Paulo se refere, segunda carta aos Coríntios, texto familiar, capítulo 1. Mas quero de novo fazer um destaque aqui. E ele, Paulo, homem de Deus, inspirado, forte, ousado, corajoso, mas ele próprio fala sobre uma dinâmica que Deus imprime, promove e usa. Verso 6. 1:6, segundo aos Coríntios. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é. A qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Isso quer dizer que, na verdade,
precisamos abrir os nossos olhos, prestar atenção, não só para as soluções, mas prestar atenção para o processo das crises pelas quais nós passamos, enquanto corpo, enquanto família de Deus. Eu acho que todos que são aqui conselheiros já aprenderam que a cada aconselhamento nós achamos mais consolação para a nossa própria vida. Cremos nisso? A cada aconselhamento aprendemos mais e aplicamos mais às nossas próprias experiências. Se é assim, repito, a igreja, a minha igreja, a sua igreja, os nossos contextos locais de vivência cristã, são campo fértil para aquilo que Deus quer fazer em termos da cura da alma, do bálsamo, do consolo, do ânimo, do encorajamento e do fortalecimento. Deixa eu lembrar de um texto mais, Romanos capítulo 5. Deixa eu destacar o versos de número 3 e 4. Os irmãos lembram que neste texto o apóstolo Paulo havia, na abertura desta instrução, falado sobre algumas propriedades da nossa salvação. Na abertura do capítulo, ele falou sobre essa riqueza da justificação pela fé. Ele falou sobre esta paz que temos com Deus por meio da fé. Ele falou sobre a graça, o âmbito da graça. Ele falou sobre a esperança. E agora, no verso 3, especialmente, e 4, ele traz objetividade para estes valores eternos. Ou seja, como é que a fé funciona aqui? Não somente isso, ou seja, não somente tudo isso ao que me referi. Ele diz, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. E aí ele vai falar sobre perseverança, paciência, experiência e esperança. Repito esta expressão. A variedade de problemas que temos na igreja, a variedade de tribulações, a variedade de crises, a variedade de problemas, tribulações, crises e dores que temos na sociedade, precisa tornar oportuna para a igreja a ministração do Evangelho. E aqui sempre eu digo, você tem problemas? Parabéns. Porque se os problemas são campo fértil, então nós precisamos saber usar esta terra fértil nas mãos do Senhor. O que acontece às vezes é que nós gostaríamos que não tivéssemos problemas. O conselheiro tem então a grande oportunidade de olhar para os problemas, de olhar para as crises, de olhar para as dores de uma forma completamente diferente. Ou seja, aqui há potencial para Deus ser glorificado. Aqui há oportunidade para Deus ser glorificado. Aqui há oportunidade para a paciência, aqui há oportunidade para a experiência, aqui há oportunidade para a esperança. Qual é a nossa grande crise hoje, ainda, em termos de igreja? A falta de qualidade nos nossos relacionamentos. A falta de qualidade dos nossos relacionamentos. Se de toda a minha palavra nesta noite restar esta conscientização, precisamos qualificar os nossos relacionamentos,
eu já terei dado o meu recado. Essa é a nossa maior crise. Nós hoje temos tudo na igreja, temos tudo na sociedade, em termos de tecnologia, em termos de instrumento, em termos de recursos, em termos de recursos financeiros. Mas o que falta? Qualidade relacional. A cura para a alma não se torna real sem relacionamentos qualificados. Nós podemos ter todo o treinamento do mundo. Nós podemos ter todos os livros. Nós podemos ter todos os diagnósticos. Nós podemos ter todos os recursos. Se não houver amor, nada. Quando olhamos para a igreja, de novo, em termos da oportunidade de melhorarmos por dentro, para que possamos melhorar lá fora, é preciso investirmos nos relacionamentos e na qualidade dos relacionamentos. A igreja é edificada através do bom uso dos encontros que aconselham. Quero frisar esta ideia. Encontros que aconselham. A igreja precisa cada vez mais valorizar esses encontros, entendendo que esses encontros se tornam oportunidade da edificação. Lembra o que Paulo disse lá? Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Ou seja, quando começamos a segmentar muito as coisas na nossa vivência cristã, começamos a desprezar determinados encontros ou oportunidades para os encontros. O aconselhamento bíblico é aquele aconselhamento que, aproveitando o encontro de um com o outro, ensina, instrui, edifica, constrói, fortalece. Vou dar um exemplo bem simples, que é muito corriqueiro nas nossas igrejas. Quantas pessoas, às vezes, quantos irmãos ou irmãs são membros de uma mesma classe da escola bíblica há 10 ou 15 anos? Ou seja, ao longo de 10, 15, 20 anos, pertencem a uma mesma escola, a uma mesma classe da escola bíblica, onde, teoricamente, estão sendo instruídas, edificadas, estão recebendo conteúdos, mas cujo relacionamento não cresceu, não amadureceu, não se aprofundou. Esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas conseguem tratar como coisas diferentes, receber instrução e relacionar-se. Às vezes moram até no mesmo bairro, não vêm juntos. Às vezes estão há 15, 20 anos na mesma classe da escola da Bíblia Dominical, nunca almoçaram juntos. Conhece casos assim? Segmentamos. Separamos, na verdade. O desafio que temos, repito, é olharmos para a edificação, para a construção espiritual, para a instrução espiritual, para a maturidade espiritual, como sendo uma oportunidade quando nos encontramos, quando nos aproximamos uns dos outros. Como seres sociais e criados por Deus para a construção de relacionamentos, a comunidade espiritual redimida tem em Cristo à sua disposição todos os recursos necessários para tornar a cura da alma uma realidade cotidiana, através da dinâmica de suas interações santificadas. A cura para a alma não deveria ser algo eventual.
Não deveria ser, quem sabe na linha que o Gavin hoje nos mostrou, algo excepcional. Deus quer trazer saúde para todos nós, através de todos nós, todos os dias. Amém? Cremos nisso? Por isso que não gosto muito da ideia de que a igreja seja como hospital. Não. Prefiro a ideia bíblica de que a igreja é uma casa de uma família que está ficando cada vez mais saudável. Ponto 2 aí. A igreja é, por natureza, uma promotora de encontros que aconselham. Foi bom ouvir alguns irmãos hoje. E como é que nós fazemos isto? Como é que provocamos encontros que aconselham? Como é que saímos ao encontro daqueles que ainda não se encontram conosco? Quando olho para a chamada grande comissão, a ideia de ir por todos os lugares, é por todos os lugares onde existem pessoas. Porque as pessoas continuam sendo aquilo que mais atrai a atenção de Deus na história. De formas que a igreja se torna este espaço de encontros que aconselham. Essa é a nossa vocação como igreja. Este é o nosso chamado. A nossa convocação para nos encontrarmos com Jesus, e toda vez que nos encontramos com Ele, Ele nos mostra que há um povo, há uma gente, há uma família, há uma comunidade, da qual, desculpa a expressão, Ele não desgruda mais, e da qual Ele não quer que nos desgrudemos. Quando passamos a seguir ao Senhor Jesus, ganhamos mais companhia. E passamos a acompanhar também aqueles que seguem ao Senhor. Essa é a ideia de Atos 2, de terem sido somados, agregados, colados à família de Deus, ao povo de Deus. Repito essa ênfase. A igreja precisa promover encontros entre as pessoas. E daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque não é simplesmente programar encontros. É, de fato, promover encontros. Efésios capítulo 2. Sabemos que o capítulo 2 da carta aos Efésios está basicamente dividido em duas partes. Primeira parte, quem sabe, Paulo está falando um pouco sobre a experiência individual com a graça, de encontrarmos esta salvação. Mas a segunda parte do capítulo 2 da carta aos Efésios fala sobre as implicações coletivas da graça. As implicações comunitárias da salvação. Tanto é que uma das afirmações que fazemos na nossa teologia reformada é Cristo sim e igreja sim. Porque hoje há uma teologia por aí. Cristo sim, igreja não. Há tantos que andam dizendo, eu sou crente à minha moda. Já ouviu disso? Não. Cristo sim e igreja sim. Paulo diz aqui no versículo 16, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade.
em Cristo, pela cruz, os que estavam longe foram aproximados, chegaram. Os que estavam perto, mas ainda não estavam, também chegaram. E ambos foram reunidos. A ponto do apóstolo Paulo dizer que paredes de separação foram derrubadas. Ou seja, aquilo que limitava, que prejudicava a nossa aproximação e o nosso relacionamento está resolvido na cruz. Isso quer dizer que, na prática, em Cristo, eu tenho a ver com a sua vida. Em Cristo, você tem a ver com a minha vida. Amém, irmãos? Cremos nisso? Porque é aqui que há a oportunidade do aconselhamento, do consolo, do encorajamento, da instrução, do fortalecimento, da amálgama acontecer. Nesse nível de relação interpessoal, de identificação uns com os outros. Lembrando de novo do início deste boom numérico na igreja, como seria possível sustentar espiritualmente tanta gente de repente, se não houvesse o envolvimento de todo mundo? Como lidar com as crises? Como lidar com os dilemas existenciais? Como lidar com toda a ordem de necessidade, se o povo de Deus todo não se comprometesse em termos de aconselhamento? Por isso que quando olhamos para o Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, mutualidade não é uma alternativa. Mutualidade é uma ordem. Não tem jeito. Está muito claro que a sua dor tem a ver comigo, que a sua alegria tem a ver comigo, que a sua dúvida tem a ver comigo, e vice-versa. 3. Líderes espirituais devem estimular e facilitar os encontros que aconselham. Ou seja, nós temos, como líderes que somos, uma posição privilegiada. Não para impedir os encontros, não para neutralizar, bloquear os encontros, não para ficar, inclusive, vigiando os encontros, mas para estimular e encorajar. Porque se cremos que Deus está usando todos os crentes no processo de consolo dentro do corpo, se cremos que há oportunidades que membros do corpo de Cristo têm de ajudar pessoas lá fora que nem sempre nós, líderes, temos aquela oportunidade específica. Então é bom que estimulemos a valorização desses encontros e desses comprometimentos interpessoais. O que acontece muitas vezes é que a igreja parece unida, sem estar de fato unida. E nós, conselheiros, podemos ajudar muito a melhorar esse tipo de realidade. Uma coisa é reunirmos a família para uma fotografia. Outra coisa é fotografarmos a família reunida. São duas coisas completamente diferentes. Se parecem. Então, que a igreja seja, de fato, uma família reunida, que pode, com facilidade, ser fotografada. Em lugar de simplesmente posarmos para a foto.
De novo, é preciso aprofundar esses relacionamentos. É preciso dar consistência bíblica para esses relacionamentos. É preciso dar qualidade para esses relacionamentos. Menos gabinetes cheios, não é que não queiramos trabalhar, mas o projeto de Deus, menos gabinetes cheios e mais hora para o cafezinho entre os irmãos. Mais relacionamentos. 4. Os relacionamentos maduros qualificam os encontros que aconselham. Ao longo desses 35 anos, quase 36 anos de pastorado e também ensinando a palavra de Deus em alguns seminários, é frequente eu ouvir, quando eu toco nessa questão da necessidade de usarmos o potencial que há no corpo para o aconselhamento mútuo, com frequência eu ouço esse argumento, bem intencionado. Mas, pastor, a maioria da igreja não tem preparo para aconselhar. Eu digo, é verdade. Ou talvez seja verdade. Dependendo do que estamos entendendo por aconselhamento bíblico. Em segundo lugar, eu costumo dizer, mesmo que seja assim, a primeira coisa que precisamos pensar é que o Espírito Santo não se aposentou. Ou seja, que Deus continua o seu trabalho de supervisão do corpo de Cristo, que é a igreja. Não é que vamos buscar um aconselhamento ou a oportunidade para o aconselhamento de uma forma leviana, descuidada. Não é isso. O que vamos fazer? Vamos trabalhar duramente para qualificar os irmãos, então. Esse é o nosso desafio. Para que a igreja se torne cada vez mais uma igreja conselheira no mundo. Amém, irmãos? É isso que precisamos. Como é que podemos fazer isso? Ajudando a promover maturidade nos relacionamentos. Quanto mais maduros espiritualmente forem os relacionamentos, mais conselho bíblico acontecerá nesses relacionamentos. Cremos nisso? Quanto mais maduras espiritualmente forem as famílias, mais instruídas, mais orientadas, mais comprometidas com Deus, mais conselho haverá dentro de casa, para o cônjuge, para os filhos. E aqui eu peço licença de novo. Até mesmo as panelinhas podem ser uma bênção. Qual é o problema da panela? O que está sendo preparado ali dentro. O problema é o que as panelinhas estão cozinhando. Concordam comigo? Essa é a questão. Você não precisa quebrar as panelinhas. Você não precisa jogar fora as panelinhas. Vamos dar para essas panelinhas algo saudável para ser preparado. E a essas afinidades, essas aproximações naturais, estas amizades ganham qualidade. E aí eu vou fazer esta afirmação. Até panelinhas Deus pode usar. Amém? Essa é a questão. É como usamos positivamente estas oportunidades naturais nas relações. Não é verdade? Eu tenho a plena convicção de que Jesus, antes de
passar àqueles primeiros discípulos, aos apóstolos, metodologia, estratégia ou mesmo conteúdo. Ele trabalhou na formação de um ambiente relacional propício para que eles recebessem tudo aquilo que precisavam receber. E como é que Jesus trabalhou isso? Pelo exemplo. Todos aqueles que se aproximavam do Mestre percebiam um padrão relacional. Cremos nisso? Um estilo, um jeito de se relacionar. E eram então desafiados a imitá-lo. Até Judas Iscariotes precisou conviver com um ambiente relacional saudável, ainda que não sabendo aproveitá-lo. Vamos, como conselheiros, como líderes, na posição em que estamos colocados, enquanto promovemos esses encontros, estimulamos esses encontros, vamos ser instrumentos de Deus para qualificar estas relações e fazer destes meios, desses contatos, desses encontros, uma oportunidade de conselho, de ajuda, de socorro, na verdade. Quinto lugar, o desafio contemporâneo de redescobrir os encontros que aconselham. Especialmente nas grandes cidades, existe hoje um perigo muito grande de cada vez mais nos encontrarmos menos. Há um filósofo contemporâneo que diz: é engraçada esta nossa sociedade. A família no domingo sai de casa, vai para o restaurante para comer comida caseira. É um absurdo, não faz sentido. Mas precisamos perguntar se nós, às vezes, como igreja, não estamos dificultando encontros. Nós precisamos ter as nossas programações. Nós precisamos ter a nossa organização. Nós precisamos lidar com algum grau de institucionalismo ou institucionalização. Mas é preciso saber se, em tempos como esse, não precisamos de novo fazer algumas coisas que no passado aconteciam naturalmente. Pessoas tinham mais tempo umas para com as outras. É verdade isso? Porque é justamente neste ambiente onde se tem tempo para criar confiança mútua, onde se tem tempo para conhecimento mútuo, onde se tem tempo para pensar nos valores espirituais, que as crises, as dores são externadas e a cura se torna possível. Pense na sua igreja. Pense nas igrejas. Pense na sua comunidade cristã, mas pense também na sua comunidade. Pense na rede relacional da sua igreja e aonde ela chega fora da igreja. Pense em tudo isso como oportunidade para aconselhar. Seja qual for o tamanho da sua congregação, se você vai somando as pessoas que são da igreja, os seus parentes,
os seus amigos, os seus vizinhos, os seus companheiros de trabalho, os seus colegas de escola. Provavelmente teremos, sem sombra de dúvida, centenas ou até milhares de pessoas. A igreja precisa aconselhar, usando esta dinâmica que naturalmente Deus já nos deu, em sendo o corpo de Cristo. Pense nas crises, nos problemas que você conhece da sua igreja e da sua comunidade, como terra fértil para aprofundar relacionamentos e comprometer pessoas com pessoas, uma vez que já estão comprometidas com Jesus. Que Deus nos abençoe, a mim e a vocês, nesse desafio. Muito bom, não? Vamos colocar um pouquinho em prática? 5 minutos para você se levantar do seu lugar e se relacionar com 2 pessoas com quem você não conversou ainda, você não conhece. Seu nome, um pouquinho sobre a vida dela, da onde ela vem. Aham. Algumas pessoas têm me perguntado sobre os vídeos que estão sendo feitos. Nós estamos preparando uma assinatura, um termo de autorização de uso de imagem, porque nós vamos, então, pedir para o Mackenzie multiplicar esses vídeos, toda a conferência, todo o congresso aqui, para que vocês possam adquirir e passar na sua igreja. Nós queremos que você multiplique isso, tá bom? Vamos atingir muitas partes do Brasil através de vocês, que estão representando muita gente aqui, muitas igrejas. E uma coisa muito boa, esse congresso é um dos módulos do nível 3 de capelania hospitalar também. E uma ótima notícia é que, a partir do ano que vem, nós teremos um pastor Tarcísio aqui, que é professor do Andrew Jumper, aqui do Mackenzie. Nós estamos construindo um módulo de teologia, que será dado além dos módulos de capelania, e você vai poder fazer esse curso, provavelmente a maior parte à distância, e ter o certificado, o diploma de especialista em capelania, pelo Andrew Jumper, do Mackenzie, tá bom? Então, orem por isso, se esforcem por isso, porque vai ser muito bom para todos nós também. Quero apresentar agora, então, o pastor Tarcísio. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, professor do Andrew Jumper, e um amigo muito querido, e ele vai estar falando sobre como aconselhar pessoas iradas. Eu não sei se de vez em quando você fica no bife, né, mas ele vai falar sobre isso, tá bom? Olá, boa noite. Eu estava ficando nervoso já, que o pessoal não voltava e sentava, entendeu?
Não, é a pessoa certa. Eu sou a pessoa certa. Você riu de quê? Não entendi. Você entende que eu sou a pessoa certa? Ah, ok. Gessi me conhece, não é, Gessi? Mas assim, quando as coisas não podem complicar um pouquinho, elas complicam, né, Jairo? Minha esposa veio. Você entende isso? Minha sogra está aí. Elas vão ouvir. Mas eu fiquei tranquilo. Eu fiquei tranquilo, que eu falei assim, quando eu vi o Jairo falar assim, vocês estão achando que o conselheiro fala porque ele é perfeito, que ele sabe? Eu falei assim, glória a Deus. É isso, ela deve ter ouvido isso, em algum lugar. Então, ok. Esse vai ser o nosso percurso, o que a Bíblia ensina sobre a ira e que caminho pode ser seguido no aconselhamento a pessoas iradas. Eu pensei mais num percurso, como já havia comentado, a distinção entre... Existe o aconselhamento bíblico mais encorpado, de gente que vai estudar tecnicamente para isso, e existe essa comunidade de gente madura que anda com Cristo, que faz isso, deveria fazer isso naturalmente. Então, eu escrevi isso aqui pensando nesse traço comum de uns aos outros. Então, vamos lá, né? Esse foi só um nada, tá? Agora a gente vai. Falar sobre ira é um tempo bastante interessante para a gente falar, porque há menos vergonha em reconhecer que ela existe. As pessoas estão com menos vergonha de mostrar ira em público. Ela se manifesta em qualquer lugar do planeta, por todos os seres humanos e até por super-heróis. Heróis vingadores, não é? Gerando muita destruição. Lutas reunindo diversos estilos com muito sangue. Jogos extremamente realistas no PS4, no Xbox, repletos de adrenalina. E em todos os casos, a raiva tem um papel destacado. Quem já não se sentiu vingado por Charles Bronson? Nem todos vocês têm essa idade aqui, mas quem tem vai saber o que eu estou falando. Ele matava os caras, entendeu? Aqueles adolescentes que ficavam enchendo a paciência, ele matava. Quem já não se sentiu vingado em desejo de matar 1, 2, 3, 4 e 5? Filmes que vieram de 74 a 94. Eu vi. Lavei minha alma. Ou quem não se sentiu movido por raiva, musicalmente, quando foi assistir o filme do Pink Floyd, The Wall, um filme de 82. Quem é que não se sentiu redimido com Michael Douglas, atuando no filme de 93, Um Dia de Fúria? Gente, a gente se sente em casa. Ou ainda, recentemente, quem não sentiu aquele frio na coluna de ver o simbionte? Se você não sabe o que é um simbionte, vai para o Google e ele vai te contar. Se você não sabe, fica na curiosidade, você vai saber. Mas aquele frio na espinha do simbionte negro alimentar-se da raiva de Peter Parker em O Homem-Aranha 3. Aquilo ali é apavorante. Em 2007. Ou então, mais recentemente, o monstro, que é o melhor. Para mim é o melhor, eu me sinto em casa com o Hulk. O monstro verde dos filmes dos Vingadores de 2012 e 2015 é a encarnação da ira descontrolada. Bom? Falando sobre ira... Opa, palestra errada. É sobre ira, não é? A ira, ela é um fato universal. Ela está em todos os lugares. Ninguém está livre dela. Todos a manifestam. Ninguém está livre também dos efeitos da ira, sejam positivos ou negativos. Nem mesmo o milagre da conversão a extingue no ser humano. Uma mulher chamada Caroline Arends escreveu na revista O Cristianismo Hoje, a revista de maio de 2008, um artigo chamado A Graça da Ira. Ela inicia suas considerações perguntando: existe
alguma história sobre Deus que não seja uma história de amor? Ela cita o filme A Volta do Todo-Poderoso, ressaltando como estamos divididos quanto a Deus ser irado ou amoroso. Alguns evangélicos acharam o filme um sacrilégio. No filme, Deus, que é interpretado por Morgan Freeman, afirma que as pessoas perderam o ponto focal da história da Arca de Noé. Para o roteirista do filme, ele não é sobre a ira de Deus. A gente fica assim, não? Ué? Bom, para eles não é sobre a ira de Deus, mas é uma história de amor. Por isso, alguns cristãos consideraram esse ponto de vista do filme como uma distorção ofensiva ao relato de Gênesis que destaca a ira de Deus. Faço então eco à pergunta, existe alguma história sobre Deus que não seja uma história de amor? O evangelista João registrou enfaticamente, Deus é amor. O salmista afirmou que Deus é santo. E ainda o profeta Naum afirma que Deus é vingador e cheio de ira. Amor, santidade ou ira? É uma questão de escolha? Nós gostamos de dizer que Deus é amor, mas no fundo, nos sentimos desconfortáveis de saber que Ele também é um Deus irado. Na verdade, a gente até chega a dar uma ajeitada depois, chegando a pensar que, gente, Ele é que nem a gente, peraí, né? O mundo é grande, a gente se cansa e fica irado, imagina Deus. Às vezes, então, começa a tentar entender, ajeitando as coisas. Há leituras na Bíblia que são difíceis, especialmente aquelas nas quais nós vemos a ira de Deus pleno vapor. Engolimos seco, franzimos a testa, te aperta os olhos, tipo Richard Gere, entendeu? Daquela apertadinha de olho. Porque é muito duro saber que sequer nós somos melhores do que aqueles que foram consumidos pela ira de Deus. Essa é a parte mais dura de ser humano. Eu olhar e falar assim, quando Deus consumiu alguém na história, nós não somos melhores. É apavorante. Como entender que a destruição de um povo seja uma história de amor? E a gente responde candidamente, somente crendo que Deus é amor e que Ele ama. E todas as suas ações são motivadas pelo amor, inclusive a ira. Entretanto, há um antagonista na história humana. A estratégia de Satanás é minar a realidade do juízo de Deus. Morre nada, menina. Morre nada. E a tática foi clara e nada sutil. Fazer o ser humano duvidar do amor e do caráter de Deus. Deus disse isso mesmo? Pense fora da caixa. Seja você mesmo. Você pode comer de qualquer árvore do jardim. Garotas boas vão para o céu. Garotas más vão a qualquer lugar. Adorei esse adesivo quando eu li. Ei, americano. Esses americanos são doidos. Garotas boas vão para o céu. Garotas más vão a qualquer lugar. A independência, não é? De Deus. A sua estratégia funcionou no começo do mundo e ainda funciona. O nosso pecado está enraizado não apenas em uma falta de reverência pela santidade de Deus, mas também por uma compreensão insuficiente de seu amor e, consequentemente, de sua ira, que é a manifestação desse amor. Deus é amor e Ele odeia o pecado. Deus nos ama com amor que se ira contra tudo que se faça parecer menos do que humanos criados à sua imagem. Vocês já pensaram nisso? Deus nos ama com amor que se ira com tudo que nos faça parecer menos do que aquilo que nós somos, que é a expressão dele. Sendo assim, afinal, o que é a ira? Qual fonte seria mais segura para responder? E se soubéssemos a resposta, como lidar com ela? Bem, minha convicção eu creio que a nossa convicção
é de que Deus criou todas as coisas, incluindo o gênero humano. E Deus não nos deixou desamparados acerca de como o mundo foi criado. Ele foi criado bom. Ele também nos conta o que aconteceu para ele ficar ruim e como que ele está sendo agora restaurado até que ocorra a consumação de todas as coisas e saibamos o que é bom, não mais por espelho, mas na realidade. Eu nem gosto de usar muito essa palavra realidade. Tudo que nós vemos e sentimos é muito real, mas ainda não é a realidade. A realidade somente Deus a vê. Isso me faz gostar cada vez mais dele. Ele sabe o que nós somos. Nós podemos confiar nele, não é? Então, eu vou dividir isso em 3 tópicos para dizer a ira, primeiro, a ira como padrão divino. Fala assim, a ira como padrão divino, é isso aí. A ira como padrão divino. Diferente daquelas propostas desconcertantes, irreverentes, fatalistas, encontradas nas histórias em quadrinhos, nas músicas, nos filmes, a ira não é algo que precise necessariamente ser arrancado ou banido. Mas pode parar com essa alegria, esse risozinho interno. Você já achou que era redenção, não é? Não. Antes de você se alegrar com essa afirmação, espere mais um pouco. A nossa referência é o nosso Criador. Nós fomos criados à sua imagem. Sendo assim, nem toda ira é pecaminosa. A ira de Deus é uma santa indignação contra o pecado, contra a injustiça e contra tudo que distorce a sua criação ou os seus conceitos perfeitos. Por essa razão, a Bíblia registra que os ímpios são filhos da ira, e o dia da ira de Deus será um dia de julgamento. Até mesmo Jesus expressou essa ira não pecaminosa ao expulsar os mercadores do templo. Os dicionários em geral definem ira como uma emoção excessiva, uma paixão despertada por um sentimento de injustiça ou erro. Isso está lá. Outros já a definem como a reação de uma pessoa por ter a expectativa de sofrer alguma agressão intencional ou uma ofensa de uma outra pessoa. É muito difícil definir ira, é mais fácil sentir ira. É muito difícil definir ira. O caminho mais seguro para falar biblicamente é percorrer a Bíblia e ver como é que as pessoas reagiram quando passaram pela ira e como ela foi avaliada por Deus mesmo. Pelo que se lê na Bíblia, a ira é algo que fazemos, alguma coisa que nós fazemos, mesmo quando nós não fazemos, como é o caso de Abel e Caim. Na nossa tradução em português, nesse pedaço de Gênesis, quando Caim ali está pensando, como é que eu mato esse irmão chato, tem a expressão assim, e disse Caim. Na nossa Bíblia em português está escrito, vamos ao campo. Porque não fazia sentido, no texto hebraico, e disse Caim. Ele não disse, e depois o texto continua. Alguém achou que aquilo estava errado. E aí pegou esse pedaço que está na Septuaginta e falou, vamos colocar esse vamos no campo? Porque acho que é isso, matou lá no campo. Deve ter sido o que ele chamou, vamos lá no campo. Mas eu acho interessante, literariamente, que ficasse o vazio. Ou seja, mesmo quando nós não fazemos, nós fazemos. Porque quando você está com raiva de alguém, a coisa que você menos quer fazer é falar com ela. Então disse Caim para Abel, nada. Ele só foi para resolver a parada. Com Caim é assim, não tem conversa não. Porque ele está carregado de ira. Lá no comecinho, não é? É interessante isso porque a ira é alguma coisa que nós fazemos. Mas eu me lembro de várias vezes quando eu era pequeno, eu ouvia a pessoa falando assim, isso aqui que é? Eu sofro de nevrosia. Eu falei, nossa, é um negócio importante. Deve estar nos anais de algum lugar escrito e definido o que é isso. Mas ninguém diria assim, eu me permito intencionalmente manifestar nevrosia. Sabe o que é, pastor?
Aliás, a gente é muito engraçado na igreja. Já você vai concordar comigo nessa, que essa é terrível. Eu fico assim, abismado toda vez que eu ouço. Quando a pessoa fala assim, pastor Jairo, sabe o que é? Eu sou uma pessoa muito ansiosa mesmo. Isso para mim é mais ou menos quando a pessoa chega e fala assim, pastor, eu sou prostituto e fazer o quê, né? Eu falei assim, peraí, não estou entendendo, cara. Você está pegando uma daquelas categorias que Deus diz que não é bom que seja assim, que você deveria fazer alguma coisa para... Acha um conselheiro, mas não faz uma confissão dessa como se fosse tudo bem. Não está tudo bem. Estou ficando nervoso com esse negócio. A ira que nós vemos descrita na Bíblia mostra que ela é uma forte emoção, é verdade, mas ela é mais. A ira envolve cognição, envolve crenças, certezas, motivações, percepções, desejos e comportamentos. Além disso, a ira ocorre como resposta que damos a alguma coisa que nós percebemos que está errada, ou imoral, ou não combina com o que eu gosto ou eu acho que deveria ser. Mas é sempre algo que eu percebo e me manifesto. Assim, a ira é um atributo divino comunicado ao ser humano, criado à imagem dele. Então, é natural que o ser humano se ire, assim como é natural que o ser humano se comunique, que ele ame, que ele raciocine, faça qualquer outra coisa. É natural que ele se ire. Então, aquele risinho ainda pode ter uma chance, não é? Como resultado, não se irar contra algo pecaminoso ou ofensivo a Deus é tão pecaminoso quanto se irá injustamente. Sabe aquela apatia? Está acontecendo alguma coisa errada? E outra coisa? E ficam, não vou me meter nisso, né? Mas está errado? Não sei. Mas não parece pecado? Tem jeito, mas... Não, isso dá ira, entendeu? Isso não. Ou seja, do ponto de vista de Deus na Escritura, o que é pecaminoso não é a ira em si, mas a sua expressão contrária à vontade dele. Essa é a razão pela qual as Escrituras afirmam que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O ponto que precisa ficar claro aqui é que nenhum dom de Deus, nenhum dos seus atributos, deve ser visto de forma isolada, com o risco de nós cometermos um reducionismo na sua perfeição. Se eu disser que Deus é amor, e insistir só nisso, eu começo a achar que ele é injusto com umas coisas aí, sabe? Estou vendo umas coisas assim de sofrimento, não estou entendendo, esse negócio não combina com Deus é amor. Nós começamos a fazer essa distinção. Ou então nós vamos opor aspectos da sua perfeição. Espera aí, Deus é amor ou Deus é ira? Como se a gente tivesse que escolher. Se fosse apenas amor, seria como amor de pai, uma frouxidão só. Se fosse apenas ira, seria como alguns lares que a gente conhece, é uma desolação. Mas, e se a ira de Deus não for um contraponto ao seu amor, mas uma expressão dele? E se a questão de Deus não for que ele foi ofendido nas suas sensibilidades, mas que ele simplesmente odeia tudo o que distorce a percepção real dele e da sua criação, com a qual ele nos brindou. Assim é que Deus odeia tudo e qualquer coisa que nos separe dele, que é a nossa única condição de liberdade, é ser escravo de Cristo. E se essa ira de Deus contra o que nos destrói for, afinal, uma expressão de seu amor? Os pais não fazem isso? Quanto mais a gente ama, mais irritante um filho é. Especialmente se ele fizer algo errado. Você fica com mais critérios. Mas não é só isso porque você ama mais. Há momentos em que você fica zangado de maneira justa, porque você percebe que há uma ameaça ao projeto. E quando você percebe uma ameaça ao projeto, você comete uma intervenção séria, dura, e que aos ouvidos deles vai soar mesmo como ira, e às vezes é mesmo.
quanto mais amor, mais a ira se manifesta quando algo ameaça o projeto da humanidade. Se nós sabemos fazer um pouco disso, imagina Deus que faz isso de modo perfeito. Mas é possível que o ser humano consiga se irar sem pecar? Será? A Bíblia descreve servos de Deus que se iraram sem pecar. Sempre que isso aconteceu, eles estavam zelando pela santidade de Deus e expressavam a sua indignação contra o pecado. É o que temos na Bíblia em um contexto no qual a revelação de Deus estava em processo de ser fixada. É bom dizer isso, porque senão uma pessoa começa a trazer bomba na cintura e achar que pode simplesmente hoje alegar que está explodindo este lugar ou aquela pessoa porque está zelando pela santidade de Deus. Aí fica meio complicado, não é? Mas você fala assim, mas então como é que eu sei? Assim, não sei, deixa eu ver a primeira bomba, aí vamos conversar. Mas a Bíblia, ela é bem clara em dizer que devemos, não sei se eu conto isso agora, mas acho que sim, é melhor, vocês já são adultos. A Bíblia, de verdade, ela continua a dizer que devemos matar e odiar. É isso que ela nos ensina sempre. Matem o pecado. Ufa! O pastor é meio doido, sei lá que vai sair dali, né? A gente não conhece direito. Matem e odeiem a iniquidade. Chegou nesse ponto, nesse foco. Literalmente, eu não posso desconsiderar, portanto, que todos os exemplos registrados na Bíblia sobre ira e o ódio foram convergindo até chegar ao coração de onde procedem os maus desígnios. É de lá que saem as fontes da vida. E se a pessoa não conseguiu entender todos os exemplos que foram dados, e se ela não conseguiu perceber que o trabalho de matança que ela tem que fazer é em casa, no espelho, ela ainda não entendeu as Escrituras. Tem alguns exemplos, e vocês devem conhecer, de expressões, de manifestações, de reações iradas, justas, como Davi já fez, como Paulo. Sabe, você chegar numa cidade e ver ela tremendamente idólatra, e aquilo dominando e comprometendo a cidade, e Paulo dando aquela voltinha em Atenas, e o seu espírito se revoltava. É para essas coisas que Deus colocou na nossa estrutura a ira. Mas geralmente a gente só vai até aí. Quando a gente passa disso aí, a gente já vai pisando forte, tudo para fora. A ira como padrão divino, considera santo e justo tudo o que Deus considera santo e justo. Ou seja, é o ponto de vista dele que conta. Uma vez que é do coração humano que procedem os maus desígnios, a pessoa precisa ficar alerta para fazer morrer essa natureza pecaminosa sempre que ela se manifestar. Porque dali, se você deixar, ela contamina toda a sociedade. E eu acho que a gente não precisa provar isso, não é? A gente tem visto essa contaminação dia após dia. E aí surge um teórico, vamos colocar esporte para todo mundo, educação para todo mundo. Gente, tem países extremamente educados, violentos. Há países extremamente esportivos, violentos. Essas soluções não deram certo, foram paliativos. Se nós não tivermos o remédio do Evangelho na ponta da língua, na ponta do relacionamento, não vai dar certo. Por causa do padrão divino, portanto, como disse Naum, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Por causa desse padrão divino, nós temos tranquilidade com textos que vão dizer assim para a gente, olha, irai-vos e não pequeis. Ao mesmo tempo em que outro texto vai dizer, homens,
Quero que vocês em todo lugar levantem as mãos santas, sem ira. Há momento em que você se... Sabe aquele provérbio? Olha, não responde o tolo segundo a tolice dele. Linha seguinte, responde o tolo segundo a tolice dele. Mas, Senhor, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Tem hora que a gente quer só uma regrinha de bolo, né, para seguir a Deus. Não, tem hora que a gente vai responder, tem hora que a gente não vai responder. Deus nos ajude. Tem hora que nós vamos nos irar, tem hora que nós não vamos nos irar, ou que não devemos nos irar. Deus nos ajude. Mas nós não estamos tão desprovidos de um padrão, de como é que é o padrão de Deus sobre essas coisas. Como disse Tiago, irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bom, a ira como padrão divino. E agora, se a gente passar então para a ira como distorção humana? Ah, que tal essa? Não estava esperando isso, estava? Nem eu. Ira é como as pessoas dizem, é sangue nos olhos. E por uma razão simples, né? É quase isso mesmo. A ira é vermelha. É sangue nos olhos. A ira humana geralmente está associada a uma série de outros comportamentos. Há 15 descrições das obras da carne, lá em Gálatas 5, 19 a 21. Não é uma lista exaustiva, mas todas aquelas descrições podem estar relacionadas direta ou indiretamente à ira. A abrangência da ira ainda pode ser observada pelo fato de que os efeitos da ira não atingem apenas o iracundo, mas afeta a todos ao redor. A figura do Hulk ilustra bem isso. Quanta destruição! E Hulk não tem amigo. Na hora que ele está verde, ele bate em todo mundo. Ele quebra tudo. Lembrou de alguém? E sem ficar verde, não é? E você não pode nem colocar desculpa no raio gama. É você. Somos nós. Está na nossa estrutura a ira de Deus. Mas é destruidor. Assim como acontece com quem fuma ou com beberrão, o iracundo em geral, ele não percebe o mal que ele causa aos outros e às coisas. É engraçado, né? A nossa sociedade, ela cria... Tá, não vamos lidar com fumante, se tem algum fumante escondido aqui, resolve com Deus a sua idolatria depois. Mas a nossa sociedade cria o fumódromo, né? O cara fuma, então cria-se um fumódromo. O cara é um beberrão, cria um boteco. E o irado? Apresenta ele a farmacologia. Deve ser isso. Tem uma lista de remédios interessantes. Mas devia ter um lugar, então, né? Criar um lugar, um boteco? Sim. Beth, você tem que pegar o carro lá no estacionamento. Vamos conversar, vamos debater essa nossa relação. Então, você quebra essa aí? Tá, obrigado. Gente, estacionamento fechando mais cedo. É lá naquele... A chave está lá. As crianças estão bem? Ok. Então, iracundo. Caramba, que o cara fecha o negócio mais cedo? O que está pensando? Geralmente é às 10, 11, entendeu? Pronto, perdi o rebolado. Então, para o iracundo, não se cria nada. Aliás, eu espero que não crie mesmo, porque acabam fazendo bobagem. Mas o que eu quero despertar é apenas isso, que olha, o rastro e o afetar os outros, às vezes o fumante não se dá conta disso. Quantas pessoas já não morreram como fumante passivo, com câncer de pulmão? Quantas pessoas já não morreram por causa do álcool? E quantas pessoas não estão morrendo e à míngua por causa da ira? Por causa desse monstro descontrolado. O iracundo, ele fica cego em relação àqueles que são atingidos por efeito da sua ira. É como disseram uma vez que é igual o tamanco holandês, não é? Ele é levinho, você nem sente onde você pisa. Mas o pé da pessoa de baixo, ela sente.
Você não sente, mas a pessoa sente. Nesse mundo quebrado pelo pecado, a expressão da ira humana é geralmente pecaminosa e desordenada. Nesses casos, a ira é geralmente motivada por reações pecaminosas, que envolvem fé, cognição, emoção e comportamento. Tem muita gente preocupada só com comportamento, só com essa questão comportamental da ira. Mas vocês lembram do nosso corolário na Escritura. Eu mudo o entendimento, depois o comportamento vem a reboque. Então, primeiro muda o seu entendimento, é por isso que a gente está aqui, falando, despertando, mostrando e dizendo, falando assim, olha, eu tenho que entender melhor isso, para que então a mudança venha a reboque. A Bíblia sempre exorta contra essa expressão de ira. Vou ler só um tanto aqui, outro acolá. Salmo 37, que é bastante conhecido, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Parece coisa de mãe, não parece, falando? É Deus, preocupado com a gente. Pega o casaco, filho. Olha para atravessar a rua. Para com esse negócio de ira. Isso não vai acabar bem. Eclesiastes 7,9, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Depois que eu li esse texto, as crianças ficaram mais felizes. Não entendi a risada, não fiz nenhuma piada agora. Mas eles ficaram mais felizes. A Bíblia mostra muitas faces da ira. Ela pode se apresentar de várias maneiras. Mas eu vou pular esse pedaço. E eu quero ir para um outro ponto. Eu quero ir para a ira, eu já vi que é um padrão divino, ela é uma distorção humana, e a ira, ela é também um instrumento para apontar o caminho de volta. A Bíblia emprega tanto princípios como exemplos em relação à ira, com o objetivo de que os servos de Deus se conformem à vontade dele. As Escrituras expõem as consequências da ira pecaminosa e exaltam a ira de Deus, a fim de que nós todos aprendamos a distinguir uma coisa da outra e optem por aquela que dá glória a Deus. Glória a Deus! É isso? Eu lembro daquela passagem de Josué 7. Aquele episódio, aliás, na Bíblia tem sempre umas histórias de alguém que quer uma roupinha melhor e rouba, não é? Sempre tem uma historinha de alguém roubando uma roupa. Em vez de falar com Deus, Deus se preocupa com isso também. Está aqui precisando de roupa? Guarda-roupa novo? Fala com Ele. Fala assim, Deus, meu guarda-roupa está horrível, eu engordei essa semana, a coisa está feia. Fala com Deus. Mas tem gente que toma outra providência, como Acã, esconde um negocinho aqui, debaixo da barraca e tal, daquele jeito. Josué convoca, chama todo mundo e diz para o homem, dá glória a Deus. Aí você imagina Acã falando, glória a Deus. Não. Dar glória a Deus é uma linguagem bastante técnica. Fala a verdade. Você dá glória a Deus quando você fala a verdade, quando você reconhece que Deus é verdadeiro e seja mentiroso todo homem. Quando você faz isso, você dá glória a Deus. Quando você o reconhece como verdadeiro, de que Ele sabe o que Ele está falando, você está dando glória a Deus. O insensato e o prudente, eles são distinguidos pela maneira como eles lidam com a ira. Tem zilhares de provérbios tratando sobre isso. Mas 2 deles dizem assim, Provérbios 12:16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. É diferente daquele, o negócio que bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Tem crente que fala isso, sabia? Eu já ouvi essa frase assim na calçada de uma igreja. Não foi na Ebenezer, foi uma outra igreja X, entendeu? Ebenezer é onde eu trabalho, eu sirvo a Deus, lá todos são muito crentes, e eu não quero problema com ninguém, exceto com aqueles que eu virei a ter, para aconselhar, não é? Provérbios 29:11 diz, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Então é coisa de tolo mesmo, tonto, você simplesmente expandir.
Aliás, é o mais fácil. É por isso que eu falei, ira é comigo mesmo. Eu sou homem natural é facinho. Agora, ser o homem regenerado é lutar contra isso o tempo inteiro. É muito mais fácil extravasar. E tanto faz, tanto como o Lopriolo coloca, tanto faz a ira manifesta, verbalizada, quanto aquela ira no íntimo. Sabe aquela pessoa que parece que é tão calma, tão tranquila. Eu não acredito em gente calma. Isso não existe. Mulher calma, então, não existe mesmo. Pessoal, olha, a Beth não está aqui agora, senão ela já ouviu essa. Todo mundo olha para a cara da Beth e fala assim, ela é tão calma, gente. Fala assim, mora lá. Vamos lá, vamos morar junto. Não existe gente calma. Somos todos filhos de Adão e Eva. Todos padecemos disso. Tem muita coisa a ser dita no livro de Provérbios, porque ele é um compêndio de sabedoria para o cotidiano. E uma vez que a ira é encontrada em todas as esferas da vida humana, é uma boa ideia ler e sedimentar o que você vê ali. A mensagem do livro de Provérbios se destina a instruir homens e mulheres após aquele período no qual o mundo foi criado bom, mas já não é mais, é um mundo quebrado. E então, há alguns aspectos a serem considerados sobre a ira no livro de Provérbios que vão nos ajudar agora a passar para aquela outra etapa de... Tem alguma dica aí? Eu acho que tem. Uma dica para que nós façamos na leitura da palavra de Deus aquela autoavaliação radical. Isso nós precisamos. Nós não sabemos fazer isso direito, mas a gente tem ajuda, a gente não está sozinho. O Espírito Santo me ajuda. Ele vai lá no embrenhado da raiz onde eu não consigo chegar. Mas essa disposição nova que foi colocada no coração é extremamente importante. Fazer essa autoavaliação radical. Essa é uma das coisas que eu dou graças a Deus de ter comprado isso. E quem é meu inimigo sabe disso, que pode me vencer nisso. E eu vou contar porque todo mundo, inimigo já sabe mesmo, os amigos podem saber. Você quer me colocar numa situação difícil, é só você falar assim, você não lembra? Eu vou duvidar de quem? Da sua palavra? Não. Vou duvidar de mim. Porque é muito possível que eu esqueça. Se você fizer isso comigo, eu vou ficar irado. Se você fizer de caso pensado, entendeu? Porque tudo que eu quero dizer para você é, gente, é melhor você duvidar de você mesmo. Porque você sabe quem é você. Pecador, redimido pelo sangue de Jesus. Nós não somos melhores que ninguém. Então, houve um conflito, eu duvido de mim. É muito mais fácil. E não é para fugir da discussão, não. É porque eu posso ter errado mesmo. Essa autoavaliação radical diante de Deus é para entender melhor o processo, o entorno, e assim, entender, mudar a atitude. Então, o que o cristão precisa fazer? Bom, ele precisa fazer algumas coisas bem simples. Informar-se acerca dos efeitos terríveis da ira. De acordo com Provérbios, a ira é tanto perigosa quanto poderosa. Ela pode ser comparada a uma dinamite, pois possui capacidade para desintegrar pessoas e coisas. Não é só você ligar a TV e ver que as pessoas estão sem afeto, e quando alguém agride alguém por ira, ela considera que não é nem um corpo, é uma coisa que a pessoa tem nojo e usa como se fosse um nada, agride a exaustão. Muitos crimes violentos. Mas mesmo no meio cristão, se você não estiver informado sobre esses efeitos terríveis da ira, você não vai querer largar isto. E é muito interessante, aqui, vamos supor que todo mundo aqui seja crente, vai, para facilitar, vamos passar a régua. Todo mundo aqui é crente. Nós sabemos as coisas que não estão certas. Agora eu vou usar em favor da Beth, que não está aqui, então um para ela, agora um para mim, que é, a hora mais difícil é quando a esposa chega e fala assim, tá, eu perdoo você, mas, né? Essa mudança aí, como é que vai rolar? Hã? Mulheres, por favor, momento difícil, estou me abrindo, isso não é fácil. Então, quando é que você vai mudar?
Aí você fala assim, verdade mesmo? Eu entendo. Aliás, eu sou pastor. Você fica na sua, tá? Eu sou pastor, eu estudei mais que você, então eu sei bem mais que isso é errado. Mas por alguma razão, tem um ídolo doidinho aqui dentro, falando assim, manda embora não, vai sair pedaço de mim. Lembrei de C.S. Lewis agora, tirando a dragonice do menino, do Eustáquio, né? Ele tentando tirar, que ela não queria mais ser dragão, e ele tentando, mas tinha que ser de fora. Você só é mudado por alguém que vem e alcança você, como Jesus faz conosco. Mas a gente precisa se informar que a gente desintegra coisas e pessoas com a ira. O sábio de Provérbios enfatiza algumas coisas que podem e são destruídas com a ira. Entendimento, razão, compreensão, tudo isso é desintegrado. E em alguns casos, várias coisas que voam dentro de casa, que são desintegradas também. E a vergonha, né, de ver quebrado depois, porque aquilo fica te lembrando. Falando assim, olha o que eu fiz. Mas o duro, passamos a régua, somos todos crentes, a gente sabe disso. Mas a gente tem que saber mais. Porque a gente sabe, mas não quer mudar. Porque de algum modo esse ídolo subsidiário, a gente dá comidinha para ele. Você está acreditando ainda que se eu não manifestar ira, meus filhos não vão obedecer. Se eu não manifestar ira, meu marido não vai ouvir. Porque a mulher, quando dá um barraco, gente. Depois ainda querem que a gente fale, não vai falar nada? Eu falei, quem que é o alucinado que vai falar alguma coisa? A gente nem tem esse tanto de palavras. A gente fica ali só, vendo a ira rolar. Mas o nosso caso não é melhor. Estamos todos num grande caso ruim. Geralmente a gente afirma que a pessoa irada perdeu o juízo, pois acaba fazendo loucuras. De fato, a ira afeta a capacidade de raciocínio correto. E o indivíduo chega a perder o discernimento. Somente mais tarde que ele descobre que ele foi insensato. E vem muita tristeza. Quem já aconselhou irado sabe disso. De como que a pessoa fica arrasada. E quase indo para o outro lado, não é? Ela já não quer enfrentar mais nada, porque agora acabou. Agora já destruiu o mundo. Não dá para conversar com o Hulk quando ele está verde. Não é verdade? Mas é engraçado porque o Hulk é sempre assim. É um gesto de amor que faz ele voltar, né? Vai acalmando, né? Encosta na mão, uma manifestação de amor. Gente, esses fazedores de roteiro, eles precisam da Bíblia, não é? Senão a história não funciona. Tem que ter um substituto, uma redenção, tem que ter tudo isso. A Bíblia já dizia que a palavra branda desvia o furor. E muita gente tentava enfrentar o Hulk tentando segurá-lo. Não. Enquanto a pessoa está verde, não dá para conversar. Mas dá para mostrar depois o rastro de destruição. Isso tem que ser mostrado. Olha, o rastro de destruição. Porque a destruição não é só de objetos. A destruição é física, é psicológica. E você tem que ver isso, para você falar assim, eu preciso parar com isso agora. Antes que o monstro se manifeste de novo. Era o segredo do Bruce Banner, não é? Todo mundo vendo, como é que aquele cara estava tão calmo, né? Gente, cadê o cara? Precisamos do cara verde. Ele falou assim, eu tenho um segredo e eu vou contar para vocês. Eu estou sempre irado. Eu falei, gente, é a minha cara isso aí. E de todos os amigos que eu tenho. Não vou ficar sozinho nessa, não. E todos os crentes que eu conheço. Isso é mais ou menos como a tirinha do Calvin. Não o Calvino da Reforma, mas o Calvin. Dizendo assim, gente, não é que eu não gosto das pessoas, eu só odeio a humanidade. É só isso. Esse é um problema nosso mesmo. Eu vou mudar o discurso, que a Beth chegou. Mas precisa ser mostrado o rastro de destruição.
Porque a sabedoria da palavra de Deus mostra que se você não fizer isso, não tem mudança. Nós temos mais do que só a destruição que desintegra pessoas e coisas. Há uma destruição da saúde, não só física, espiritual também. Mas a física certamente conta bastante. O ânimo sereno, diz Provérbios 14:30, é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A palavra usada para inveja aqui, ela pode ser traduzida como paixões, ou emoções fora de controle. A cara da ira. É por isso que a ira pode se encaixar aqui e dizer, olha, o corpo padece quando você odeia. Quando essa ira pecaminosa se manifesta, o corpo também paga a conta. A ira também destrói relacionamentos. A palavra de Deus diz assim, o homem iracundo, Provérbios 15:18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 29:22, o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Contenda diz respeito a conflitos nos relacionamentos. A lição de Provérbios é que, se alguém se entrega à sua ira, até as pessoas mais amadas em sua vida serão afetadas pelos efeitos nocivos da mesma, porque ela vai destruir os relacionamentos mais preciosos. Em explosões de ira, a pessoa pode não estar armada, mas usa palavras como armas. Aumenta os decibéis. E as expressões transtornadas vêm. Nesse processo, ela acaba destruindo a alegria, a confiança e a segurança das pessoas que estão ao redor. Não é à toa que não são poucas as crianças que são muito inseguras na escola por causa da ira. Vocês já pensaram se Deus se relacionasse assim conosco e a gente nunca tivesse segurança se eu agradei a Deus? Que bom Deus falar para mim assim, você não me agrada em nada, mas eu gostei de você em Jesus. Deus, obrigado. O Senhor não gostou de mim, mas gostou. E o Senhor me alcançou. E eu estou muito feliz. É bom saber que o seu amor não muda. Então, pensa bem. É horrível para um filho saber que o amor do pai muda, que o amor da mãe muda. Insegurança total, não é? Mais do que isso, a ira também desfaz a nossa vontade de mudar. O que é isso? A ira afeta de verdade a capacidade de raciocínio, é verdade. Desfaz essa vontade de mudança se ela não for confrontada. Não enquanto está verde, não enquanto for Hulk. O iracundo está mais propenso a mudar o seu comportamento quando percebe o mal que isso causa a ele e aos outros. Além do mais, a ira, para muitos, ela age como uma substância viciante, pois a pessoa se acostuma a explodir em raiva, porque vira uma ferramenta de controle. E nessa igreja de uns aos outros, é a hora de alguém chegar e falar assim, olha, queria conversar com você sobre alguma coisa que eu vi. Às vezes é no círculo pequeno, pode ser a Beth falando para mim, falando assim, olha a destruição que você está produzindo com esse menino. Aí você olha, você fala assim, o que eu estou fazendo? Vício. Vício é estar acostumado a voltar naquele lugar. A primeira arma que você vê à cabeça, ou que te vem ao coração, primeiro, é, eu vou explodir, que aí ele vai me respeitar. Eu vou explodir, porque ele vai me ouvir. Gavin, ir aos Estados Unidos para mim foi um horror. Eu vou te explicar por quê, você vai entender. Eu amo a América de cima, mas eu vou te explicar, o horror foi meu, não foi de lá. Chegamos, Beth e eu e Beth, latino-americanos, com 3 criancinhas trigêmeas, 2 anos e meio, e vamos brincar no playground. Quais foram as primeiras crianças que arrumaram confusão no playground? As minhas. As nossas, as suas, não sei. Alguma coisa assim.
primeiro dia de transtorno foi eu ver uma mãe, daquelas mães assim, bem bicho de goiaba, né? Loirinha. Aí, ela chegou e falou assim, Jack, let's go. E o Jack levantou e foi. Falei, que isso? Que é isso? Não, de onde eu vim, lá no Brasil, é assim, Jack, vamos embora. Jack, eu já falei, vamos embora. Pronto, esse é o padrão que eu conheço. E esse é um padrão reforçado na nossa cultura, para desgraça nossa. Então, é um padrão reforçado e é um padrão que encontra eco. Se eu não gritar, na casa onde eu deixar os meus filhos, vão gritar com ele. Tranquilo, eles já sabem como é que é. Então, quebrar esse padrão de vício, é bom você saber. Por isso que eu disse que foi um horror para mim, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Eu vi um moleque subindo no sofá que nem um doido. Eu falei, ele vai cair. Aí eu vejo o pai americano ao dizer, filho, muito bem que você conseguiu subir. Agora quero ver você descer. Falei, não, isso é surreal, cara. Aquilo me deu ira. Porque aqui assim, vai cair, tudo vai cair aqui, tudo vai cair. A gente não ajuda com a estima de ninguém. E aí você já sai metendo a mão porque já subiu onde não devia. A gente não se ajuda. Está difícil. A gente tem que quebrar, ou pelo menos agora perceber que existe um outro mundo. Existe a cultura do reino de Deus. Eles não aprenderam isso sozinhos. É que eles estão nessa estrada de crente há mais tempo do que nós. Nós podemos fazer essas mesmas coisas se nós entendermos que a cultura do reino de Deus é que nos interessa. É por isso que nesse ponto para nós é mais difícil, porque a cultura da ira ela é socialmente aceita. O bonito é uma tatuagem de bad boy. Ninguém faz um de esquilo. Depois de eu ter cultivado um braço por anos a fio, eu vou fazer um esquilo. Mas ninguém quer fazer o esquilo. Mas a ira destrói algo muito, muito fundamental, a comunhão com Deus. Normalmente a pessoa se ira contra aquilo que ela não está de acordo ou está insatisfeita, ou considerou injusto ou imoral, ou engorda. Considerando que o Senhor Deus, Ele é soberano sobre tudo o que acontece na sua e na minha vida, o descontentamento com algumas coisas pode estar indicando um descontentamento, na verdade, contra Deus. Olha, não raro, a ira que nós manifestamos é ira contra Deus. Como eu não vou enfrentar Deus de igual para igual, eu não sou bobo, eu bato em alguém, brigo com a minha mulher, brigo com as crianças, arrumo problema na igreja, porque eu não estou contente com a direção que Deus está dando à minha vida. Isso às vezes não é manifesto assim, com todos os decibéis, com volume, pode ser até daquele jeito, oi Eleni, tudo bem? Aí a Eleni pergunta, como está a sua vida? Aí eu respondo, do jeito que Deus quer, né? Droga. Às vezes essa resposta do jeito que Deus quer, fala assim, não estou satisfeito não. Não é do jeito que eu gostaria. Concluindo. Essa conclusão é um pouco mais longa, tá? Não é assim tão pertinho não. Eu sei que a gente quer ir embora, está quase na hora. Oh meu Deus, já passou. Então vai ser uma conclusão mais curta. Ser informado dessas coisas pela Escritura significa que você tem que pesar na balança os efeitos nocivos da ira, que são sérios, e tem que motivar o iracundo a nós a suplicar a Deus a graça por transformação. Nesse sentido, é bom reforçar aquilo que nós já ouvimos. Ninguém no corpo de Cristo cresce sozinho. Então, o iracundo também vai precisar de uma outra pessoa
da intercessão do corpo e de um discipulado contínuo. Padrões de comportamento são demorados para serem quebrados. Você vai andando com Deus e descobrindo que com Deus é muito melhor. Seu filho te afrontou e você: não vou embolachá-lo, eu não vou perder a cabeça, não vou quebrar a parede, eu não vou fazer nada disso. Deus me dá graça para ouvir a afronta dessa pessoinha, que eu vou chamar de gente, por falta de outra palavra. Me dá graça para aguentar essa ofensa, porque eu sei que, na verdade, essa ofensa não é a mim. Essa ofensa à figura de autoridade é com o Senhor. Me ajuda, então, a chegar no coração dela, para ver como é que resolve isso, que eu ainda não sei, mas eu sei que nós vamos conseguir conversar numa outra hora. Todas as vezes que nós conseguimos fazer isso é ótimo, e todas as vezes que você reage, bum, é péssimo, porque agora você tem duas coisas para resolver: o problema da criança que ficou de lado e o seu. Você deixou um outro rastro. A Bíblia não descreve a ira só como um comportamento aprendido, nem só como uma questão temperamental, e nem mesmo como efeitos da opressão demoníaca. A ira está no nosso DNA e afeta negativamente todo o nosso ser quando ela é pecaminosa, atingindo também todo o entorno. Mas a ira continua a ser no nosso DNA um instrumento de Deus, para te fazer ficar indignado com as coisas que você deve ficar indignado, para detestar as coisas que devem ser detestadas. Às vezes, alguém não larga um vício porque ainda não o detesta, como convém aos santos. Considerando que a ira é um atributo divino comunicado ao ser humano criado à sua imagem, pode ser bastante inútil buscar a causa da ira no coração humano. Não há uma causa da ira, senão termos sido criados à imagem de Deus. Todavia, embora o pecado não tenha destruído a imagem de Deus no ser humano, em todo ser humano, ele a afetou e distorceu de tal modo que o indivíduo está totalmente corrompido em seus efeitos. É por isso que as virtudes da imagem de Deus no indivíduo, às vezes até começa com alguns aspectos do bem, uma ira santa, fala assim, indignada com alguma coisa, mas logo ela toma uma expressão deformada. E aí você fala: Deus, preciso de mais graça, eu estava começando tão bem. E aí Deus fala: vamos caminhar de novo, meu filho. Isso, vai lá, emenda, conversa com quem você tem que conversar e vamos tentar de novo. Vamos lá. É um processo, é uma caminhada. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Amém. Você quer que eu ore agora? Sim? Então vamos orar. Gente, vamos ficar em pé e orar? Última palestra em só alegria. Vamos orar? Bom Deus e Pai, obrigado pela Tua ira. Obrigado por essa expressão de amor, para que nós continuemos a conseguir enxergar o que é justo, o que é santo, especialmente vindo do Senhor, como padrão para nós. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. Age em nós, Deus, porque nós sabemos que a ira está em todos nós. E nós temos visto e sabido também que nós não temos dado uma boa expressão a isso que o Senhor colocou em nós. Nós temos tentado trabalhar com a ira por nós mesmos e não por causa do Senhor. Não por causa do Teu nome. Perdoa o nosso pecado por isso. E ajuda-nos, Senhor, a ter mais noção, lendo a Tua palavra, de quanta destruição é causada com iracundo. Tem misericórdia de nós
e ajuda-nos para que possamos também ajudar a outros a ver isto, a fim de que todos sejamos mudados pelo Senhor mesmo, mudados e moldados. Nós rendemos graças, Deus, e rogamos a Tua bênção sobre esse encontro. Rendemos graças pelo dia de hoje, com tantas coisas para refletirmos, que nos chega a tirar o ar. E rogamos a Tua bênção para que haja descanso nessa noite e nova disposição para o dia de amanhã, para juntos aqui glorificarmos o Teu nome, reconhecemos, Deus, o Senhor é verdadeiro e o Senhor nos conhece e o Senhor quer nos ajudar através desse corpo que é a igreja. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Guarda-nos para o dia de amanhã. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.